Olá pessoal, tudo bem por aí? Olha só, nesse finalzinho de julho, nessa quinta, sexta, sábado e domingo, nós não teremos vídeos ao vivo, tá bom pessoal? Mas agora eu vou deixar com você a gravação de um dos vídeos já realizados no passado, porque sei que esta mensagem contribuirá com a sua evolução pessoal. Ao contrário do que muita gente pensa, a felicidade é um estado natural. Felicidade é um estado natural. Grave isso, eu vou provar isso para você. Por exemplo, quando você olha uma criança saudável, tá bom? Uma criança doente, obviamente, tem as suas peculiaridades, mas uma criança saudável, uma criança que está bem, ela se revela feliz ou infeliz? Claro, ela é feliz, né? Uma criança que está saudável, está bem, ela está pulando, está dançando, está rindo, está correndo atrás de uma borboleta, está indo para lá, para cá. É assim, por quê? Porque esse é o estado natural. Então, dizendo a mesma coisa com outras palavras, tecnicamente, você não precisaria fazer nada para alcançar a felicidade, porque ela já é um estado natural do seu ser. Mas é claro, por causa de uma série de complicações que a gente vai entender agora, aquilo que era natural, aquilo que era espontâneo, aquilo que você não teria que fazer esforço nenhum para ter, porque já é seu, começa a complicar. Quando que começa a complicar, Cris Armeida? Bom, por exemplo, quando você diz uma coisa mais ou menos assim: o fulano, a fulana me magoou, fulano me chateou, ele me aborreceu com aquilo que ele falou. Então, quando você coloca esta frase, e eu tenho certeza que possivelmente você já repetiu ela muitas vezes: o fulano me magoou, o fulano me machucou. A causa desse sentimento ruim, a mágoa, a tristeza, a sua infelicidade, você colocou a causa no outro. O outro que foi responsável. Você está mal por quê? Porque o outro fez isso. Você está triste por quê? Porque o outro fez aquilo. Você está chateado por quê? Porque o outro me chateou. É sempre o outro. Sempre lá fora. Sempre lá fora. Agora, quando nós começamos a trabalhar o autoconhecimento, a gente descobre que não é bem assim. Que você que deu muita força para o outro lá fora. O correto seria assim, olha. Se você tiver um caderninho, vai anotando aí. O correto seria assim: eu escolhi, eu decidi que a atitude do outro me magoasse. Eu decidi que a atitude do outro me deixasse chateado. Eu escolhi que aquilo que o outro falou para mim me deixasse triste. Veja só, quando você coloca a frase nesses termos, agora o poder está aqui, ó. O poder está em você. Você que decidiu ficar assim. Não tem essa história: o outro me chateou, o outro me entristeceu. Não, eu decidi que a atitude do outro me deixaria triste. Agora, qual que é o problema? O problema é o seguinte: é porque milhares e milhares de horas ao longo de toda a sua vida, você reforçou esse raciocínio. Você reforçou a ideia de que o outro te deixa chateado, que o outro te deixa triste, que o outro te deixa magoado. Quantas vezes ao longo da sua vida você não trabalhou, não moldou, não cristalizou essa ideia dentro de você? Agora, para mudar isso, para modificar esse padrão de pensamento / sentimento, é difícil. Mas não tem outra escolha, tá bom, pessoal? Não tem outra escolha. Porque fazer essa modificação é, sem dúvida alguma, reassumir o controle da sua própria vida. Mas você tem que se esforçar. É um esforço, é uma disciplina que você tem que ter. Depois fica natural. Mas no começo, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Então, pegava lá o carro, tinha o pedal, acelerador, embreagem, freio, onde é que eu coloco o pé? Aí liga o carro, aí você ligava, aquela tensão, né? Mas peraí, agora não para, né? Aquela dificuldade para aprender. Depois que você aprende, aí alguém chega e fala: você pode ir lá no supermercado e pegar tal coisa? Aí dá aí a chave do carro, eu vou lá. Você entra no carro, liga, pega, vai, volta. Você nem reparou
que estava dirigindo, mas no começo era complicado. Esse controle emocional, ou melhor, essa decisão de assumir que a felicidade é uma coisa que está aqui em mim. Eu sou responsável pela minha felicidade. Não tem nada a ver com os outros lá fora. Entender e ter essa disciplina é algo que leva um tempo. Mas você consegue. Porque a verdade que não te contaram é que você tem, sim, você tem controle sobre isso. Acredite, você tem controle sobre sua mente. É que você aprendeu o contrário, entendeu? Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu penso, vou pegar um copo de água. Mão, pegue o copo de água. Aí a mão vai lá, peguei o copo de água. Beleza, beba a água. Bebi. Quem fez isso? Ah, foi a sua mão. Não, pera lá, não foi a minha mão. A mão, ela foi a executora. Quem fez isso foi a minha mente. Então eu tenho controle sobre a minha mente e eu determino, mão, que é o meu ferramental, pegue o copo de água. A mão vai lá, mecanicamente, e traz a água até mim. Então eu tenho controle sobre a minha mente. Porque já pensou? Eu falo, mão, pega a água. E a mão me dá um tapa. O que é isso? Você tem que me obedecer. Né? Então a mão, ela obedece a mim. Então eu tenho controle. Agora, quando se trata... Pega a visão. Quando se trata de realizar uma atividade, uma mecanicidade de ordem mental, aí você acha que é impossível, que não dá, que não tem jeito. Os exemplos que eu falava agora. Modifica a chave. Em vez de falar que o outro é culpado por você estar infeliz, assume a responsabilidade. Diz para sua mente que é você que está no controle das suas emoções. Ah, mas não dá, não tem jeito. Não, você tem controle. É questão de disciplina. É questão de você desenvolver esse autocontrole. Claro, eu já falei isso em vídeos no passado. Nós temos toda uma geração aí que foi condicionada a não ter mais autocontrole. As pessoas não sabem mais fazer isso. Né? A criança já nasce, eu quero um celular, tome o celular. Eu quero um videogame, tome o videogame. Eu quero comer um lanche, tome o McDonald's. A criança não ouve mais o não. É aquela história, acho que eu falei isso ontem, ou antes de ontem, não me lembro. Falar, negócio de colégio militar é muito rígido, ou a criança que tem pais assim mais rígidos. Isso é maravilhoso. Ao contrário do que diz a psicologia moderninha, porque essa necessidade de encontrarmos limites, de entender que na vida nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa consciência. Agora, as pessoas, não passando por experiências de restrição, por não ouvir um não, elas se tornam completamente descontroladas. E aí acreditam nessa bobeira, que eu não tenho controle sobre a minha mente. Não, é que você não aprendeu, ou você não se disciplinou a se autocontrolar. Agora, eu estou falando o seguinte, o tema dessa conversa, felicidade para você. Bom, por que você acha que a escolha por viver na infelicidade não é uma escolha sua? Por que será? Porque é óbvio que na vida a gente vai ter momentos de tristeza, isso não tem dúvida nenhuma, né? Momentos tristes acontecem. Esses tempos atrás, todos vocês acompanharam, por exemplo, eu tive a perda do meu pai. Episódios tristes acontecem, mas transformar um episódio triste num estilo de vida, aí é outra conversa completamente diferente. Aí é sua responsabilidade. Você entendeu o que eu disse? Episódios tristes existem, mas você transformar aquele momento de tristeza num estilo de vida, aí não põe mais a culpa no episódio triste. Agora, a responsabilidade é sua. É sua. Por exemplo, eu acabei de citar meu pai que faleceu. Episódio triste. Aí eu poderia escolher assim, agora eu vou ficar mal se eu me sentir feliz.
eu não posso mais sorrir na vida, eu não posso mais me divertir, porque eu vou estar traindo a memória do meu pai. Ué, como que eu vou dar risada lembrando que o meu pai faleceu? Eu poderia escolher isso, esse tipo de pensamento, que seria completamente desproposital, né? Porque vamos pensar um pouquinho. Eu particularmente acredito no plano da espiritualidade. Eu particularmente vivencio experiências espirituais. Aliás, foi ontem, né? Eu sonhei de novo com meu pai, eu vi ele, nós nos abraçamos, ele me deu um abraço, eu abracei bem firme ele, e não era sonho não, era realidade, porque realmente eu percebia a experiência tátil, tocando, abraçando ele. Então eu confio na minha experiência espiritual. Aí vamos imaginar que eu tivesse esse raciocínio. Como é que eu vou ficar feliz sendo que eu perdi o meu pai? Você acredita mesmo que do plano espiritual, a pessoa que tanto te amava, a pessoa que tanto bem te queria, ela quer te ver infeliz agora, o resto da vida? Vivendo aí uma vida miserável, infeliz, triste, porque ela partiu? Você acredita mesmo que essa pessoa que você diz que ama, que está no plano espiritual, agora ela quer ver você condenado, condenada a viver uma vida de infelicidade daqui para frente? Bom, pessoal, é claro que não. É claro que não. Se você continua infeliz, apesar daquele momento de tristeza, isso é uma escolha sua. Não coloque a culpa na pessoa que partiu. Desculpa falar assim, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos pegar uma coisa mais leve. Por exemplo, você estava trabalhando num lugar, aí perdeu o emprego. Ou você tinha um comércio, uma loja, como eu já tive também. Eu estou trazendo exemplos, você vê. Os meus exemplos são coisas que eu já vivi. Tinha lá uma loja, na verdade tinha 2 lojas no shopping. Aí virou um shopping fantasma, ninguém mais passava, de vez em quando passava um cachorro no final da tarde ali na porta, tivemos que fechar, o negócio foi à falência, 2 lojas. Aí eu poderia, né? Você acha que, assim, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar culpando todo mundo, né? Eu tô muito chateado, tô muito aborrecido, nossa, que tragédia na minha vida, como que isso foi acontecer, nossa, coisa errada só acontece na minha vida. Você acha que se eu ficasse nessa ruminação mental do diabo, que essa que é a verdade, essa autocomiseração, isso iria melhorar a minha situação financeira? Ou aplique isso para a sua vida, você que perdeu um emprego, você que perdeu um negócio, você acha que se você ficar reclamando, culpando a tudo e todo mundo, isso vai trazer mais dinheiro para a sua vida? Não vai, pessoal. Vai. O problema aconteceu, mas agora, como eu vou lidar com isso, é do meu arbítrio, tá entendendo? Eu poderia aqui ficar dando milhões de exemplos. Sei lá, o sujeito separou, divorciou, agora ele vai ficar, eu tô triste, eu tô mal, aí eu tô com dó de mim mesmo. Você acha que se você ficar assim, muito mal, né, aborrecido, nossa, a pessoa me deixou, ela me traiu, eu nunca vou perdoar, eu isso, aquilo, você acredita que esse exercício mental de fracasso do relacionamento vai trazer a pessoa de volta? Não vai trazer a pessoa de volta. Não vai trazer. E mesmo porque, né? Um amigo, uma amiga pode até ali ver você triste, ver você chorando, querer dar uma força. Mas vamos combinar. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa infeliz, de uma pessoa que está mal. A pessoa é muito amiga, muito camarada sua, ela te dá um apoio, te dá um suporte. Mas ninguém gosta de viver ao lado de tristeza. Então, pessoal, desculpa falar assim, eu sei que às vezes eu pego pesado, mas eu preciso aqui, às vezes, dar uma chacoalhada e acorda, assuma o controle, felicidade para você. Felicidade para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo a gravação, mas é preciso tomar certas atitudes, assumir o controle, assim como eu controlo a minha mão, eu vou controlar a minha mente, e aí eu começo a mudar, entender, por exemplo, que querer que as pessoas fiquem com dó de mim, com peninha de mim, isso não adianta. Adiantava quando você estava lá no berço. Quando você nasceu, você tinha lá 2, 3, 5, 10 meses, você estava no berço, você chorava,
Aí a mãe vinha, te dava mamar, trocava a sua fralda e tudo bem, você podia chorar. Mas hoje, cara, você cresceu. Você está aí com 20, 30, 50, 70 anos nas costas, ficar de bebezinho chorão, ninguém vai vir. Ninguém vai vir. Então, ó, assuma o controle. Felicidade para você é isso. Não, a felicidade é um troço, é uma coisa, é um exercício interno. Então começa o seu dia, estamos aqui hoje, né, nesse sábado, sábados de autoconhecimento, comece o seu dia se perguntando o seguinte: como que eu quero me sentir hoje? No final do dia, à noite, você faz uma revisão. Bom, como é que eu me senti? Como que eu quero me sentir amanhã? Quando eu acordar amanhã, que jeito que eu quero acordar? E assume o propósito de vivenciar isso. Por exemplo, o meu dia está começando. Estou aqui, tomei já o meu cafezinho, preparei aqui a arte para colocar aqui no YouTube, liguei a câmera, estou batendo um papo com você, dia que segue agora. Como que eu quero viver o meu dia de hoje? Eu quero estar bem, eu quero estar animado, quero estar disposto, assumindo a responsabilidade por aquilo que sinto, ou eu quero que as pessoas fiquem com pena de mim, eu quero falar, ai, tá tudo difícil, tá tudo tão complicado, dinheiro que não entra, gasolina que subiu, as coisas tá complicadas. Como é que você quer viver hoje? Tem que assumir. Decide e assume. Ó, lá na Unidarma, nós temos um curso que é muito pouco explorado. Essa que é a verdade. Acesse depois, ó, unidarma.com. Lá dentro da área do assinante tem o curso que se chama Felicidade. Esse é o nome do curso, tá? O nome do curso é Curso Felicidade. Você entra na área do assinante, lá tem a busca, tem lá 10 milhões de cursos lá disponível, né? Você coloca lá na busca a palavra-chave dentro da área do assinante, não é no site não. Depois que você fez o login, depois que você fez a assinatura, digita lá dentro, Felicidade. Vai estar lá o curso Felicidade. Você vai ver. Você vai ver. Você vê como que você pode reassumir para você esse controle. Para tematizar a nossa conversa de hoje sobre esvaziar a mente, eu trouxe aqui o capítulo 11 do Tao Te Ching. Aliás, falando de Tao Te Ching, nós temos lá na Unidarma, olha a propaganda, unidarma.com, nós temos lá na Unidarma o curso Tao Te Ching. Então, se você for assinante Unidarma, depois pesquisa lá na busca e você vai encontrar esse curso completo, tá bom? Mas eu vou ler aqui esse capítulo 11, que os capítulos são curtinhos, tá? É quase um livro de poesias. É um livro de filosofia, é um livro de sabedoria, mas é também um livro de poesia. Então, no capítulo 11, Lao Tzu, alguns chamam de Lao Tse também, você pode falar de um jeito ou de outro, ele diz o seguinte, presta atenção. Aliás, esse texto está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, 30 raios convergem ao vazio do centro da roda. Quando ele fala raios, os raios da roda, as varetas da roda. Então, 30 raios convergem ao centro da roda. Então, tem a roda e tem as varetas para o centro da roda. Através dessa não existência, existe a utilidade do veículo. Quer dizer, tem um vazio ali no centro da roda e as varetas convergem para esse vazio, para essa não existência. Então, por causa desse centro, desse vazio, onde depois a roda vai ser encaixada dentro de uma madeira, de uma carroça, por exemplo, então aí existe a utilidade do veículo. A argila é trabalhada na forma de vasos. Você já deve ter visto, né, como que se faz um vaso de argila, fica ali rodando a argila, aí o oleiro coloca a mão, vai fazendo a... Então, a argila é trabalhada na forma de vasos. Através da não existência, existe a utilidade do objeto. Ou seja, porque exatamente há um vazio ali dentro do vaso, na medida em que o oleiro vai fazendo aquele vaso de argila, então aquele vazio dá utilidade para o vaso. Se fosse só um pote de argila compacta, sem o buraco dentro, como é que é usar? Não tinha jeito, né? Bom, aí Lao Tse continua.
Portas e janelas são abertas na construção da casa. Através da não existência, ou seja, do buraco da porta, do buraco da janela, não tem parede ali. Através dessa não existência, existe a utilidade da casa. E de fato, né? Penso numa casa que não tivesse nem porta nem janela. Como é que vai fazer? Para que serve uma casa que não dá para entrar, não dá para sair? Né? É preciso que haja um vazio, um vão na parede para que ela tenha alguma utilidade. E aí ele finaliza essa parte. Assim, da existência vem o valor, e da não existência a utilidade. Esses são textos, desculpa, muito antigos. Você pode chamar de não existência o vazio também. Aliás, em outras traduções eu já vi escrito o vazio. Então, através do vazio da parede, através do vazio que existe dentro do vaso, através do vazio que existe na roda. É o vazio onde vai encaixar ali o eixo, né? Para que então a roda possa girar. Se não tivesse aquele espaço ali no centro, o vazio, não teria como encaixar a roda em lugar nenhum, não ia dar para fazer a carroça. Bom, então Lao Tse, ou Lao Tzu, está falando desses espaços vazios, que dão sentido para todas essas coisas. Agora, vamos trazer isso para o nosso autoconhecimento. Pense numa pessoa cheia de si. Uma pessoa que já sabe tudo, que já estudou tudo, que já tem todos os diplomas. Ela é mestrado, é doutorado, é PhD, FGHIJ, ela tem toda a formação do mundo. Nada mais pode ser adicionado. Ela simplesmente já domina tudo. Quando a pessoa chega nesse estado, ela se estagnou. Ela parou. Não que alguém consiga esse feito de saber tudo, de conhecer tudo, mas a pessoa, ela está cheia de si mesma. E ela não acredita que alguém possa acrescentar mais alguma coisa na vida dela. E ó, eu não estou me referindo somente a pessoas de idade avançada, por exemplo, aquele médico lá do interior que já está lá atendendo há 60 anos e até hoje ele receita Coca-Cola para os pacientes limpar o intestino. Não estou falando só dessas pessoas que acha que sabe tudo e não se atualiza mais, não faz curso, não faz uma formação, não lê o livro, porque já sabe tudo. Isso se aplica a qualquer idade, a qualquer pessoa. Por exemplo, muitos adolescentes são assim. Acabou de chegar no mundo, tá no planeta Terra há 12, 13, 14 anos, mas acho que já sabe tudo. Né? Eu penso, né, como os professores atualmente devem sofrer, né? Porque na cabeça do adolescente, tá ali naquela aula, é perda de tempo, né? Ele sabe mais que o professor não sabe nem acessar a internet, né? Ele tá perdendo tempo ali, ele já sabe. Então, essa postura de estar cheio de si se aplica a qualquer pessoa. Então eu digo para você, e digo com bastante ênfase, se você quer ser assinante da Unidarma, lá no ato de fazer a sua assinatura, para entrar na área do assinante, para começar a ter acesso aos cursos, às palestras, às videoaulas, às audioaulas, aos materiais que a gente deixa lá, você tem que fazer a sua assinatura vazio. Né, com a consciência vazia, porque senão, como é que a roda, voltando ao texto de Lao Tse, como é que a roda vai girar no eixo se não tem o vazio no centro para encaixar a roda? É aquela roda compacta, não dá para encaixar em lugar nenhum, essa roda não presta para nada, ela tem que ter um espaço vazio ali para que ela tenha uma utilidade. Senão, você vai ser aquele vaso de barro compacto. Não tem um espaço vazio ali dentro para colocar uma flor ou qualquer coisa. Para que serve esse vaso? Essa porcaria não serve para coisa nenhuma. É um pedaço de vaso ou de argila, bonito, mas está compacto. Não tem um espaço vazio, não serve para nada. Senão, você vai ser aquela casa que não tem porta, que não tem janela, também não serve para nada. Ou seja, a sua presença na Unidarma vai ser inútil. Se você entrar... Eu estou dando a Unidarma porque é a nossa escola. Eu falo aqui da Unidarma o tempo todo, mas pode ser qualquer outra escola.
ou substitui escola por um livro que você vai ler, ou por uma palestra que você vai assistir, por um vídeo como esse, que você está assistindo agora. Então, na Unidarma, por exemplo, lá nós temos contato com tudo. Eu sempre digo, é uma escola de livres pensadores. Você tem que ter a mente aberta, espaço mental, para conseguir dialogar com conhecimentos, com filosofias, com ensinamentos que de repente você não estava acostumado. E não foi nem na Unidarma, foi aqui no YouTube, por exemplo, esses dias atrás, eu disse assim, num dos vídeos. Depois eu até vou procurar o vídeo, eu vou colocar aqui na descrição. Não agora você que está aqui ao vivo, mas depois na gravação eu vou localizar esse vídeo e vou colocar o link para você assistir. Eu falava assim, fazer algumas comparações, por exemplo, de Chico Xavier, que é um grande expoente da doutrina espírita, e do Padre Pio, que é um grande expoente do catolicismo. Aí eu falava assim, abre aspas, mais ou menos assim, que os católicos, se conhecesse um pouquinho da vida do Chico Xavier, do modo como ele praticava a caridade, do modo como ele ajudava as pessoas, se os católicos conhecessem a vida do Chico Xavier, seriam católicos melhores. E se os espíritas conhecessem um pouquinho da vida do Padre Pio, como é que o Padre Pio lidava com as pessoas, o amor, o carinho, os dons que o Padre Pio tinha, se os espíritas conhecessem o Padre Pio, os espíritas seriam espíritas melhores. Quer dizer, para fazer isso você tem que abrir a cabeça. Você tem que sair como diz o outro, pensar fora da caixa e pensar um pouquinho além. Aí o que aconteceu? Essa semana o rapaz escreveu no comentário desse vídeo, ele escreveu assim, isso é coisa do demônio, isso é obra do Satanás, né? Onde já se viu comparar um homem santo como o Padre Pio, comparar com um homem do demônio, do Chico Xavier e tal. Quer dizer, isso é mente fechada, pessoal. Eu até respondi para ele, aí ele começou a xingar, eu já cortei, já bloqueei, falei, cara, não dá para conversar com uma pessoa assim, que ela tá com o vaso dela tá preenchido, não cabe nada ali dentro. Não dá para ter diálogo, tá entendendo? Então a pessoa já tá cheia de si. Ela já sabe, ela já entende, ela já tem a coisa formatada. Não há nenhum espaço vazio possível para que um novo conhecimento adentre na cabeça dessa pessoa. Aí eu pergunto para você, vou dialogar o quê com um sujeito assim? Não tem como, né? Então veja só, o conhecimento, a nossa busca por conhecer, por saber é assim, nós temos que, por mais que a gente diga que saiba, por mais que você tenha lido, por mais que você já tenha aprendido, por mais que você tenha feito cursos, palestras, cursos e tudo mais, você tem que sempre estar se esvaziando, porque você pode estar entupido de conhecimento e aí esse conhecimento se torna inútil, porque ele não permite que informação nova entre. Então isso se aplica à busca pelo conhecimento e também se aplica ao autoconhecimento. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Tudo que eu estou te dizendo se aplica ao conhecimento, à busca pelo conhecimento, ok? E também ao autoconhecimento, que é o tema da nossa conversa de hoje. Hoje é sábado de autoconhecimento. Porque assim, você acha na sua cabeça que você sabe muito sobre você. Não, eu já me conheci. Cris Armeida, eu fiz um curso lá, já me entendo, a minha psicologia, quem eu sou. Eu já tenho uma noção de autoconhecimento, as minhas inseguranças, os meus potenciais, meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu já me conheço. Eu te afirmo, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Existe muito mais. Muito, mas muito, muito mais de você que você não faz a menor ideia. Eu falo isso com autoridade, com conhecimento de causa. Aquilo que você acha que você é, meu amigo, você é muito, mas muito, muito, mas muito mais
do que aquilo que você... Eu tenho certeza que eu me conheço e eu sou assim. Você é mais. Você não faz ideia da extensão, da grandeza que você é. Então eu gosto muito daquela... É um livro que eu acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ler esse livro. Ilusões, de Richard Bach. Richard Bach é um escritor espetacular, né? Richard Bach foi conhecido por aquele livro Fernão Capelo Gaivota, que depois virou um filme também, na década de 80, se não me engano. Todo mundo assistia aquele filme. Fernão Capelo Gaivota. Mas um livro que eu acho melhor do que o Fernão Capelo é o livro Ilusões, Richard Bach. Porque ele escreve toda aquela história, é um romance, mas com muitos ensinamentos, e no final ele escreve assim: tudo o que eu escrevi aqui pode estar errado. Pô, pessoal, isso aqui é humildade, não é? Isso aqui é humildade. Isso aqui é se esvaziar. Então, se você tiver a humildade de dizer tudo aquilo que eu sei a meu próprio respeito, com tanta convicção, com tanta certeza, o meu autoconhecimento, eu posso estar errado. Ou pode estar errado, ou eu posso ter uma visão muito limitada, eu posso ser muito mais do que eu achava que eu era. E eu garanto, Por isso, os grandes mestres da história da humanidade sempre orientam você à busca pelo silêncio, à busca pela meditação. Todos os grandes mestres fizeram isso, desde Lao Tse, que escreveu Tao Te Ching, Gautama Buda, Jesus Cristo, qualquer grande mestre da humanidade, ele falava: você precisa se recolher, ter momentos onde você vai ficar com você mesmo, que é o que o pessoal chama de meditação, não é? E olha, particularmente, eu não concordo com aquelas pessoas que dizem assim: a meditação não tem um objetivo, a meditação em si não serve para nada, o objetivo da meditação é a meditação em si. Eu não vou muito por essa linha. Eu entendo, para mim, que a meditação tem sim um objetivo muito claro, muito específico. E o objetivo da meditação é promover esse esvaziamento, esvaziar a sua mente, até para que você tenha sanidade mental. Até para que você tenha sanidade mental, mas também para sair desse auto-engano, né, de achar que aquilo que você sabe de você já era o suficiente. Então você começa a buscar esse silêncio, começa a ficar com você mesmo, tira um pouco todo o lixo, toda a tranqueira que imputaram na sua cabeça: seja assim, pensa assim, fala assim, age assim, respira assim, né? E você começa a ter contato com a sua intimidade, e você descobre, assim como daqui para fora, para o universo, nós temos o infinito, né? Saio do sistema solar, vou atravessando outros sistemas, atravesso a Via Láctea e vou indo ao cosmo infinito. Daqui para cima não tem fim, daqui para dentro não tem fim, também é infinito, é uma vastidão, mas você só descobre isso com a prática do silêncio, da meditação. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.